Cagi, sérum rejuvenescedor. Você, sempre bem. Lubica, óleo hidratante corporal. A partir de agora, você terá ainda mais energia e disposição com Quilari Lubica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48. Olá, boa noite a todos. Como passaram a semana? Tá muito frio por aí, gente? Aqui tá bem friozinho. E lá no centro de treinamento tava muito frio. Tava 3 graus quase. Boa noite, Fátima. Sejam muito bem-vindos, Erdrim. Legal, vamos lá, Thaisa, boa noite. Seu João Vieira, boa noite, sejam muito bem-vindos. A Fátima Esquiavon, muito bom vocês estarem aqui. A Leda, olha que legal, boa noite a todos. Olá, como vai você? Eu lembro de você da semana passada, só que eu esqueci o seu nome. Eunice. Sejam muito bem-vindos. Oi, Ritinha. Boa noite, seja bem-vinda. Luzia. Gente, que bom. A live tá cheia hoje, né? Tá frio, mas a live tá cheia de calor humano, né? E hoje, o nosso tema de hoje... Ah, Salete, seja bem-vinda, querida. Muito bem-vinda a todos. Aí, deixa eu falar para vocês. Embora a nossa live esteja fria, a live vai estar cheia de calor, né? No coração. E o tema de hoje são os estados de graça. E eu quero saber de vocês, primeiro, o que vocês entendem por estado de graça. O que é estarmos em estado de graça? Vamos lá, eu quero ver se vocês estão ligados. Aqui, Rosário do Sul, é isso mesmo, do Rio Grande do Sul, Kundalini, seja bem-vinda. Vamos lá. Fiz uma pergunta, vamos ver, estou esperando vocês responderem. O que para vocês é nós estarmos em estado de graça? O que é isso? O que significa para vocês esse estado de graça? Vamos lá, que eu estou querendo ver quem dá mais. Enquanto vocês pensam, eu vou falar uma coisa, uma campanha que eu estou lançando, que é assim, os clientes que estão comprando os produtos. Hoje eu recebi um depoimento que eu fiquei até meio emocionada, sabe?
Na verdade, foi ontem à noite. Espera só um pouquinho, eu já... a Thaisa está aí, eu já vou ler a sua. Que o Lúbica começou a curar vitiligo, tá? Uma pessoa com vitiligo que disse que estava todo manchado, disse que o rosto era muito manchado, e usando Lúbica sumiu e está sumindo do corpo também. Eu fiquei muito feliz de saber essa notícia. E essa notícia me deu assim uma força grande de pedir, de fazer uma campanha para que todos que estão usando os produtos, né, que eu quero que vocês façam um depoimento, se vocês puderem, de maneira simples, filmando, olha aqui, eu estou usando, chegou a encomenda, eu estou usando, eu gosto muito, e dar o seu depoimento, falar um pouquinho do que está acontecendo com você em relação aos produtos, porque eles vieram para ajudar as pessoas, né? Eles acontecem para que a gente possa ajudar todo mundo. Então, e eu fico muito feliz com isso aí, porque eu acho que eu estou conseguindo cumprir a minha missão, que é de desígnio da humanidade, de ajudar muita gente. Então, eu quero pedir que todos possam fazer isso, postarem nas redes sociais de vocês e marcarem o quilari.barrinha, né? Que é o nosso Instagram, e o Carlota_Marsiglio, que é o meu nome, o L. Jones põe aí, que é o Instagram meu, marcando. Aí, quando vocês fizerem a próxima compra, vocês vão ganhar um brinde da gente, tá bom? E é muito emocionante a gente perceber isso aí. Então, a Thaisa está respondendo assim, ó, o estado de graça, estarmos bem em todos os sentidos. Vamos lá, tem mais coisa aí. Aí a Kundalini está respondendo, é estar transmutado. Tem mais coisa aí, vamos lá. Quem dá mais? Vamos lá, minha gente, quero ver se todo mundo se esquenta. @Carlota Marcílio, esse é o meu Instagram. E também teremos o do Quilari.barrinha, L, se você puder pôr o Quilari.barrinha também. Aí vocês marcam a gente e a gente vai guardando todo mundo, porque é uma forma da gente fazer propagação. E falando em propagação, chegou a propagação. Sejam bem-vindos. Jean, sejam bem-vindos, gente. Meu cabelo está até arrepiado de frio hoje. Então, vamos lá. Quero saber, só 2 pessoas falaram sobre o que pensam da transmutação. Da transmutação, não, do estado de graça, que eu li a transmutação ali. Vamos lá. Quero ver mais palpites aí, gente, o que é para vocês o estado de graça. O que significa esse estado, estar em estado de graça? Vamos lá, vamos lá. Estou esperando um pouquinho aí. Será que o estado de graça é você estar em paz consigo mesmo? É você ter... Olha lá, a Simone está respondendo. É estar em sintonia. Ela coloca para a gente aí, ó. Tem bastante gente respondendo. Ó, Simone disse, é estar em sintonia com nossa essência. Isso, muito bem, vamos lá. Aí o Kundalini disse de novo, é estar em harmonia com como todo, ou seja, a frequência da transmutação. Também, vamos lá. A propagação, é estado de graça, sensação de leveza, neutralidade. Muito bem, estou vendo que vocês estão bem treinados aí, estudando bem. Está neutro na essência e nobreza, muito bem.
Andresa, felicidade plena em harmonia. Vamos lá. A Simone, parabéns, Carlotas. Acho que as lives que ela quis dizer são cada vez melhores. Obrigada. Que bom que vocês estão gostando, que eu estou conseguindo dividir um pouquinho do que eu sei com todo mundo, né? Então, estado de graça é assim, ó. Às vezes a gente acorda de manhã e a gente está bem, a gente está animado, né? Feliz e tudo. Eu vou tirar um pouquinho o óculos para poder falar. Gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, para que mais pessoas possam estar assistindo, a gente possa estar levando esse conhecimento para mais pessoas. Então, voltando, quando a gente acorda de manhã, a gente tá bem, tá animado, tá otimista, aí o dia transcorre de maneira legal, né? Tudo acontecendo, as coisas fluindo, a gente considera isso como estado de graça. Mas como manter esse estado de graça? Porque tem dia que acontece alguma coisa com a gente, qualquer coisa, e a gente perde essa frequência, a gente perde essa sintonia, perde esse equilíbrio, né? Perde, ué, onde foi parar o meu estado de graça? Eu tive já uma época boa num estado de graça, que eu falei, nossa senhora, eu não vou cair mais daqui. Mas, como tem um dia atrás do outro, eu também escorreguei, aí estou voltando ao estado de graça de novo. Por quê? Como é que é ser o estado de graça? É a gente conseguir se manter, como muitos disseram aí, na neutralidade. As coisas acontecem, mas nós não podemos nos envolver com as emoções ou com entrar no drama, por exemplo. Acontece, a gente tem que segurar a onda. Mas não é segurar a onda com pesar, é ter equilíbrio, é ter a fortaleza mental. Que quando a gente tem esse equilíbrio, essa fortaleza mental, nós conseguimos manter esse estado de neutralidade. Então as coisas vão acontecendo e a gente percebe esse acontecer e não se envolve nas dificuldades. A gente não olha o problema, a gente olha a solução. E quando a gente começa a inverter isso, ao invés de ficar focado no problema, na dificuldade, olhar a solução, então, quando a gente consegue fazer isso, nós entramos em estado de neutralidade. Porque, como eu estava dizendo na semana passada, que a gente conversou bastante, estava todo mundo muito animado, eu não consegui fechar o entendimento do nosso tema, que era sobre a terceira dimensão, mas que está ligado a esse, tá? Que é assim, quando a gente está na terceira dimensão, as nossas emoções, elas criam as coisas, certo? Elas se somatizam, elas vão entrando e vão criando situações. Então, quanto mais eu me emociono, eu me deixo levar, eu vou criando, psicossomatizando isso em pensamentos. Então, isso vai criando a sua 3D. Então, tudo muda, é moldado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos e por tudo. Então, se a gente quer ser um milionário, a gente vai ser um milionário. Se a gente quer ser um miserável, a gente vai ser um miserável, porque a gente vai criando situações que nos levem a esse caminho. E o estado de graça é nós conseguirmos manter esse equilíbrio. Eu lembro de uma vez que o Bilu estava dando um treinamento para a gente, o nosso amigo Bill, para mim e para as meninas, né, para as minhas filhas, e aí ele elevou a nossa frequência, assim, muito no trabalho
de todo o treinamento. E aí ele pregou uma peça, num dado momento, que ele deu um sustão numa das filhas, né? E essa filha desequilibrou, assustou todo mundo, e a gente saiu da frequência. Perdemos tudo aquilo que a gente tinha levado, aí tivemos que treinar de novo, fazer todo o processo, os exercícios, para a gente chegar lá no alto de novo. Ele falou, vocês estão vendo, vocês percebem como é difícil a gente se manter numa frequência alta, porque qualquer coisa muda o nosso foco, distrai. Então, a gente tem que ter sempre, para se manter no estado de graça, foco, tá? É importante, porque quando a gente mantém o foco para a gente fazer o treinamento, gerar a fortaleza mental, estar em estado de graça, é a gente gerar essa fortaleza mental, é a gente criar dentro de nós um estado que, mesmo que as coisas aconteçam nos percalços, né, do nosso dia a dia, nos tropeços, a gente não se deixe levar por esse tropeço, a gente olhe a solução e não o tropeço, né? Que a gente olhe na solução, porque quando eu coloco para minha mente, né, que é poderosa, que cada um tem é única e é o nosso maior tesouro, que é a nossa mente, então, quando a gente se coloca nisso e vem, colocamos para nossa mente, tá, qual é o caminho? Por onde eu vou? De que maneira eu vou tirar o melhor proveito disso que está acontecendo? Então, aí nós conseguimos modificar, nos fortalecermos, temos a nossa fortaleza mental e nos mantemos neutro. Imagina se um bombeiro, por exemplo, num incêndio, ele não conseguir manter essa neutralidade, ele não conseguir ver, mesmo dentro da pior situação ali, a saída, a solução. E a nossa mente, ela tem esse mecanismo, que quando a gente busca a solução, se você olha para o problema, ela vai criar mais problema, ela vai trazer mais dificuldade. E se você olha para a solução, como é que eu resolvo isso? De que maneira eu consigo melhorar isso, né? E aí a nossa mente vai buscando soluções e vai trazendo. E a gente, estando tranquilo, não estando assim tenso, né? Relaxa, solta os ombros, respira fundo, a gente consegue ver a saída. Isso é um treinamento muito importante. Então, tenham para vocês no dia a dia. Tá difícil, eu não estou nem conseguindo pensar de tão pesado que tá. Opa, vamos respirar fundo, respira fundo, bastante. Sabe aquela posição do herói que você põe a mão na cintura, que nem açucareiro, com as duas alças? Então, aí você põe a mão na cintura, fica em pé, olha para cima. Sempre olha para cima, nunca olhe para baixo, porque as coisas mais terrenas, mais pesadas, elas estão na terra até 1 metro de altura. Então, quando a gente olha para baixo, a gente se deprime, a gente não vê solução, e quando a gente se coloca nessa posição assim, 40 segundos quando acorda, ou em momentos que a gente está meio cabisbaixo, meio triste, para tudo, faz essa posição e respira profunda e lentamente 3 vezes, e assim, depois que você respirou 3 vezes, aí você vai respirar mais 3 vezes, inspirando, segura um pouquinho e solta, mas nessa posição, que isso é ciência, neurociência, que isso vai mudando, né? A gente vai mudando a nossa, como é que eu vou dizer? O nosso cérebro vai oxigenando e a gente se liga
em cima, né? No Criador, no que é superior, tá? Olha lá, o Kundalini está falando. Aqui ele está dizendo assim: o que me derrubou é essa matança da inocência, né? Das guerras, doenças, fome, todo tipo de sofrimento. Isso é criado. Todas as guerras foram geradas, todas as doenças foram geradas, foram criadas, tá? Então, pelo sistema. Thelma, oi Carlota, boa noite a todos. Estive sempre de olho para cima e caminho na grama, tomando caldo de mocotó à noite. Também é ótimo, parabéns. Ai, que bom. Tá andando na grama, tá fazendo isso aí. Que legal, Thelma. E eu tô tomando também o meu caldo de mocotó. Tô tão feliz fazendo caldo de ossos e colocando mocotó. E a gente fica super alimentado e vai fazendo uma limpeza, vai tirando toxinas da gente, tá? E quando a gente está ligado, porque o que vem de cima sempre é divino. Então, quando a gente faz esses exercícios, eles são exercícios de neurociência. Então, e eles geram isso na gente. Eles mudam o nosso estado de espírito. Se fazendo isso, ai, Carlota, nem fazendo isso eu estou conseguindo mudar o meu estado, eu continuo focada no problema. Então, vai embaixo do chuveiro, joga a água na cabeça, fica um pouco, né, contando até 30, jogando água na cabeça, tomando um banho, esfriando a cuca. E aí, se não mudou ainda o estado o estado que a gente está, né, que a gente está tenso, está olhando, não está focado na neutralidade, a gente tem que respirar fundo e falar neutralidade. Neutralidade. E vai trabalhando isso. Aí, se for o caso, sai, dá uma volta no quarteirão. Sai de casa, muda o clima, muda o ar, dá uma volta no quarteirão. Aí você vai vendo outras coisas, vai esparecendo, olha o céu. Busque o belo. Busque as coisas que te fazem bem. Porque a energia telúrica é assim, ó, quando um raio acontece, né? Ele vem o positivo do céu e o negativo da Terra. A Terra é o polo negativo. Então, as energias mais pesadas, mais negativas, isso é a parte da ciência. Mas tem essa coisa que quando a gente morre aqui, quando a gente perde a vida aqui, todos os nossos, tudo que a gente tem dentro da gente, atitudes de bom, de ruim, os nossos vícios, os nossos bons hábitos, as nossas coisas, eles ficam armazenados, tá? Que os deuses da natureza, eles se armazenam, tá? Até 1 metro do chão, que é a energia telúrica, e fica tudo aí. Quando a gente volta, porque para nós, dimensionais principalmente, mas para todo mundo, morrer, né, partir daqui, fazer a passagem, seja como a gente chama, é uma reprova, porque você tem que começar tudo de novo, o seu treinamento. Então, então nós não viemos aqui para morrer, nós viemos aqui para transmutarmos. Muita gente vai transmutar. Todo mundo que está trabalhando, que está despertando, vai conseguir. Entendeu? Vai transmutar. Então, enfim, a gente precisa ter esse olhar, ter essa coisa, né, de mudar e de fortaleza. E quando você volta essas energias, né, essas coisas que ficaram na Terra, elas ficam tudo aqui. A gente não leva nada disso. Mas quando a gente volta para cá, reencarna, a partir do momento que a gente começou a se formar dentro do útero materno, novamente, então, toda essas, como é que eu vou dizer?
todas essas ações, atitudes, tudo que a gente viveu, o que a gente é, o que nós fizemos, o que nós não fizemos, enfim, todas as nossas atitudes boas e más, elas entram, elas voltam para nós. Então, quando a gente foca o olhar sempre mais para cima, a gente começa a ativar a nossa memória, a gente começa a lembrar mais das coisas, né? A gente começa a fazer a ligação interna na nossa mente. Então, quando a gente faz um exercício que a gente pode fazer para ligar e ativar essa lembrança, é a gente pegar entre o meio-dia e a 1h30 da tarde, que é para a gente se conectar com essa energia, com essa frequência, bate aqui no meio, no frontal, 49 vezes, bate aqui na nuca 49 vezes e bate aqui no nosso cucuruto, que é o chakra coronário, 49 vezes. A gente vai mexendo com o nosso cérebro, com a nossa mente, vai ativando frequências no nosso cérebro que vão ajudando a gente a sair de situações e assim se elevar o nosso pensamento, elevar a nossa estrutura, elevar a nossa vida e sair de situações que nos deprimem, porque e uma coisa importante, gente, é não ver TV, porque além de tudo, ela tem essa energia magnética, né, que fica carregando a gente negativamente, essas coisas todas, sabe? Então, ela fica carregando a gente dessas energias que a gente não deve ficar olhando, porque você se contamina muito, você se intoxica muito, que a proposta é justamente essa. Vamos bagunçar o coreto da cabeça de todo mundo. Quanto mais, melhor. E se puder, sai, sempre anda um pouco descalço no quintal, tá frio, mas numa grama, ou até mesmo no chão de casa. A grama é o ideal para equilibrar as nossas células, para desestressar, para eliminar radicais livres. Isso é muito importante, tá? Então, não consigo sair da energia, da frequência, não consigo manter a minha neutralidade. Que quando a gente mantém a neutralidade, eu estou virando aqui para seguir o tema. Quando a gente mantém a neutralidade, a gente vai fortalecendo a nossa nobreza. E a gente tendo a nossa nobreza fortalecida, a gente não desequilibra, a gente vai equilibrando, a gente vai se mantendo equilibrado num patamar, e quanto mais a gente vai se exercitando nisso, mais a gente vai ficando mais forte e na neutralidade. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, tem falando. Boa noite. Estive sempre de olho para cima e caminho na grama. Foi a Thelma que falou, né? É o caldo de mocotó, isso aí, eu já li essa coisa aí. Então, gente, é muito importante esse exercício, porque as coisas vão começar a apertar, a gente tem que cuidar, tem que armazenar alimentos importantes, os nossos parceiros estão orientando que a gente faça isso, tá? Que vocês armazenem alimentos, guardem alimentos, aprendam a fazer conserva de carne, conserva de alimentos, porque nós podemos ficar sem energia não sei quanto tempo, tá? Outra coisa também, existem formas de luz, da gente fazer luz com ímãs e fio de cobre, né? Porque tudo é uma frequência, que a gente vê assim, ó, se a gente pegar um fio de cobre reto, e deixar ele ali, ele não vai, ele é um condutor, mas ele não vai gerar energia. A partir do momento que a gente enrola esse fio e conecta esse fio a uma tomada, né, em duas polaridades enroladas, e se você coloca um parafuso na
na ponta que está enrolada, você começou a gerar energia. Aí você encosta no ímã, acende a luz, as duas polaridades, entendeu? Então, tudo é relativo. A gente vai mexendo, né, vai trabalhando a neutralidade. O que foi uma coisa que eu consegui me manter num estado de neutralidade bastante, foi quando eu bati o meu carro. Em dezembro do ano passado, eu estava num hotel, eu saí daqui, eu estou em Campo Grande, andei acho que uns 600, 700 quilômetros até Bauru, né? E viajando sozinha. Aí dormi, no outro dia a moça falou assim para mim: olha, 15 segundos o portão fecha. Presta atenção que é 15 segundos, que é 15 segundos, sabe essas coiseiras todas. O portão é rápido, eu levei 15 segundos para chapar o paralama da minha perua novinha, né? Da minha caminhonete. Eu arranquei o paralama, tortei, bati o focinho, sei lá o que eu fiz. Porque aí eu aprendi duas grandes lições nesse momento, né? Primeiro é agradecer, porque eu estava numa estrada, aquilo atrasou a minha partida, então a minha saída, né? Pegar a estrada de novo para ir até o litoral. Então, isso, primeira coisa, eu agradeci porque me atrasou, tirou da estrada, de repente, né? Podia acontecer uma coisa mais ali na frente, então, tudo bem. Aí a segunda coisa é assim, sempre vá no seu tempo. Por que eu bati? Eu ia me posicionar, tal, saiu uma pessoa, eu quis aproveitar o tempo da pessoa, foi onde eu chapei o nariz, chapei o carro, danifiquei assim. Eu nunca amassei tanto um carro como eu fiz naquela vez. E ficou uns 2, 3 meses andando, porque eu precisei chamar um funileiro para tirar, avisar o seguro, falar com o seguro, tirar as peças, guardar tudo, amarrar tudo ali para eu poder continuar na estrada. Mas eu estava em estado de graça naquele momento. Então, eu consegui solucionar tudo, apesar de ter tomado um susto, apesar de falar, puxa, olha, atrapalhou, todas essas coisas assim, né? Eu consegui manter o estado de graça para poder arrumar as coisas. E o que aconteceu? A gerente do hotel falou assim: eu nunca vi uma pessoa tão calma e equilibrada num problemão desse, num susto desse, numa coisa dessa. Eu falei para ela, o estrago já está feito. Então, se eu me desesperar, arrancar os cabelos, eu não vou solucionar o problema, eu preciso solucionar o problema. E então, qual é? Acionar o seguro, é pedir autorização para tirar as peças, para poder dirigir o carro, para o carro poder andar, porque não tinha afetado o motor, nada, só a lataria, né? E então, a gente tem, assim, que tirar as lições das coisas. E quando a gente se mantém na neutralidade, eu arrumei uma série de cúmplices ali para me ajudar. A gerente do hotel foi buscar um funileiro, porque era véspera de Natal, perto do Natal, foi buscar um funileiro que pudesse fazer isso. Falou, ligou para um monte de gente, achou, foi lá, buscou o senhor que estava, assim, super solícito, sabe? Fez tudo com muito capricho. Aí ele me pediu um valor e eu dei um pouco a mais para ele, porque isso também ajuda a gente a trazer a prosperidade para a gente, porque aquele senhor fez tudo com tanto capricho e ele me pediu um valor e eu dei um pouco a mais. Ele ficou tão feliz por eu ter feito isso, foi uma coisa à toa, mas o que foi? Então, quando a gente mantém esse estado de neutralidade, a gente consegue atrair coisas boas para a gente, atrair dentro de toda aquela dificuldade. E depois, mais adiante, era de manhã isso, atrasou 3 horas e tal, e quando era noitinha, eu estava ainda no alto da serra
para descer a Serra do Litoral, né? Porque tinha muito congestionamento, aquela coisa toda. E então, e com isso, o que foi? Quando eu estava falando com a filha, ela falou, mãe, o carro, falando que as filhas ficaram meio preocupadas. Eu falei, não foi nada comigo, eu bati no portão do hotel e arrancou a lateral, enfim. Aí os ultras, né, comentaram assim, falaram para mim, olha, nós fizemos isso no seu carro porque ele seria roubado, porque aqui em Campo Grande tem muita caminhonete, sabe? Muita caminhonete, que em São Paulo não tem. Então, elas valiosas, sempre é alvo de furto. Então, ele falou, a sua caminhonete seria roubada. Nós fizemos isso porque um carro danificado ninguém tem interesse em pegar. Né? Aí a filha, mãe, por que você deixou? Eu falei, filha, não deixei nada, eu fiquei sabendo disso depois, né? Aqui, ó, aqui, deixa eu ver. Estar em estado de graça pode ser entendido como um momento ou condição de profunda harmonia, paz interior e conexão com a sua essência mais pura e verdadeira. Nesse sentido, não se trata de um conceito. Sim, é o estado de graça. É exatamente isso, tá? Que quando a gente fica nisso, não é uma eu acho que é científico, tá? Então, quando a gente está inteira, ligada nisso, a gente vai fortalecendo. E aí eu passei um tempo bastante grande com alimentando esse estado de graça. E como é que eu alimento isso? É sempre buscar o equilíbrio, trabalhar a nossa fortaleza mental, né? Todas essas coisas assim. Aí eu dei uma escorregada, porque eu precisei me posicionar algumas coisas, e eu saí desse estado de graça. Agora eu estou buscando esse estado de graça de novo, né? Porque se saiu, não deu certo, não tem problema. Tudo é um processo, é um aprendizado. Vamos voltar a ele. Vamos galgar esses passos para chegar nesse estado de graça, né? Então, é isso que é o estado de graça. E vocês já tiveram situação em que vocês reconheceram esse estado de graça? Oi, Márcia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Me conta aí de vocês alguma coisa. Então, quando a gente toma consciência de nós mesmos, né, a gente vai gerando o nosso estado de graça. E aí a gente vai criando coisas, esse estado de neutralidade, esse estado de desenvolvimento, ó, tomando consciência de você mesmo, percebendo que você é responsável pela sua vida, olhando ao redor de todas as coisas e tendo noção do que você fala, do que você pensa, do que você faz, de como as coisas acontecem, de que você não é vítima dos outros, que você realmente tem a solução nas suas mãos. Você vai percebendo que sua vida pode ser um paraíso e de que você realmente pode, a todo momento, ter clareza de qual atitude tomar. Então, é muito importante quando a gente consegue seguir esse caminho e ir atrás dessa questão do estado de graça, porque a nossa mente vai criando as coisas, né? Vai trazendo. Então, quando a gente consegue esse equilíbrio, eu percebo assim, acontece muito, já vivi várias vezes essa experiência. Quando às vezes a gente se aperta um pouco, se vê meio assim, e aí eu começo a pensar, puxa, estou apertada, estou com dificuldade, não sei o que, aí começa a aparecer conta para eu pagar, que não estava previsto, começa a aparecer um monte de coisa. Quando eu paro isso e começo a falar, não, está tudo bem, está tudo certo, começo a trabalhar isso,
está tudo equilibrado, as coisas estão em equilíbrio, está tudo entrando nos eixos, tudo já está nos eixos, tudo está bem. Aí eu começo a trazer de novo aquele estado de equilíbrio. Então, sempre que a gente sai disso, e a neutralidade ela é muito poderosa também na criação, porque nós temos as linhas da vida. Lembra, eu já fiz uma live falando sobre as linhas da vida, a linha A, a linha B, a linha C. Então, a linha A é a do passado, né, que é a linha negativa, a linha B é a linha da neutralidade, que a gente pode chamar da linha kundalínica, né, boa noite, Maria da Luz. E a linha C é a linha da alegria, né? Boa noite, André. Deixa eu ver. André. Seja bem-vindo, André. Entendeu? A linha C é a linha da alegria, mas a gente tem que manter. Se a gente se mantiver num estado, como eu já falei em várias lives, nós temos um tempo para não arrebentar o campo da gente. Por isso que a linha da neutralidade é a linha que a gente aciona a Kundalini, que a gente consegue criar as coisas, que a gente consegue, né, fazer acontecer. Porque se a gente fica muito tempo na linha do passado, na linha da tristeza, na linha do negativo, na depressão, a gente estoura o nosso campo. Então, quando a gente está triste, chorar só 9 minutos, no máximo 19, aí acaba a tristeza. Tem que tomar uma atitude para não arrebentar o seu campo, né? José Luiz, seja bem-vindo, tá? Bem-vindo. E se a gente também, ao contrário, está muito alegre, muito feliz, fica naquela euforia, também 9 minutos, não pode passar de 19, tá? Porque isso faz com que a gente arrebente o nosso campo de energia. E o nosso campo de energia também está ligado à nossa neutralidade, que nos protege, né? Quando a gente arrebenta, a gente fica suscetível a entrar um monte de cacarecos que tem, porque ainda mais quem mora na cidade, quem mora no campo tem menos. Nós agora andamos jogando cracas pelo ar, mas tem menos esse monte de antena, esse monte de coisa, né? Energia de frequências trazendo. Então, se a gente arrebenta o nosso campo, que é a nossa camada de proteção, a gente perde essa proteção. E aí vai descambando até construir de novo. Aí isso pode gerar doenças, pode gerar uma porção de coisas. Então, ter alimentos que nos posicionem para cima, como é o Quilari, né, gente, que eu falo sempre, com ouro monoatômico, que é o Prana, que também tem ouro monoatômico, e o Alegria, acho que o Alegria está ali atrás, deixa eu ver. Não está, ela tirou daqui. Que é o nosso blend de extratos, né? Esses são alimentos que têm o ouro monoatômico, que ajudam a fortalecer porque quando a gente é o que a gente come, então quando a gente está bem nutrido, está bem alimentado, né? A gente consegue, como é que eu vou dizer? Levantar, né, a nossa proteção, a gente levanta a nossa imunidade, a gente levanta o nosso pensamento, inclusive, porque às vezes a depressão ela se dá por decorrência de desnutrição cerebral, que existe isso também, tá? Que nós precisamos nos alimentarmos de bons nutrientes que vão para o cérebro também. Então, normalmente, os casos de depressão é quando falta lítio no cérebro. E aí, quando falta lítio, a gente tem que tomar um antidepressivo, tem que fazer essa suplementação para que seja colocado no nosso cérebro, né, seja recomposto essa deficiência que está nele. Então, aí, quando acontece isso, aí a gente fica bem, entendeu? Vai equilibrando, aí tem todo o processo, né,
de tomar e de tirar, enfim, disso tudo aí. Então, é importante a gente ter recursos que nos protejam. O Lúbica também, ó, ele é o óleo energético, que ele está fazendo muitos milagres. Foi ele que está curando o vitiligo também. Ele é fungicida, ele é um óleo que ele ativa os nossos meridianos, né? Alinha os nossos chakras, porque às vezes a gente fala assim, eu treino, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não consigo fazer nada, não realizo as coisas do jeito que eu quero, não sai do jeito que eu quero. Então, a gente tem que pegar também, né? A gente tem que entender que nós temos os nossos centros de energia, que são os nossos chakras, né? Nós temos 88 mil chakras. E, às vezes, esse centro principal aqui, que nos norteia, né? Que ele começa aqui embaixo, no nosso períneo, né? Que é a região entre a nossa vagina e o ânus, entre os órgãos genitais e o ânus, ali é o chakra básico. Né? A gente brinca, quando a gente está estudando, nós chamamos isso daí de campinho. É o campinho. Então, é o chakra básico ali. Então, dali, essa linha dos chakras desses vórtices mais fortes, que eles captam a luz para trabalhar com essa luminosidade, os fótons dentro da gente. Então, às vezes, a gente não consegue realizar as coisas porque os nossos chakras estão desalinhados, estão virando cada um para um lado, um em cada tamanho, um em cada velocidade. Então, o Lúbica, quando a gente usa, primeiro ele vai equilibrando os nossos meridianos, alinhando os nossos chakras, deixando todos do mesmo tamanho, virando na mesma velocidade. Isso tudo vai nos auxiliando a entrarmos nesse estado de graça. Então, quando eu percebo que eu fico um tempo, às vezes que casa de ferreiro é espeto de pau, eu esqueço de usar, tá? Eu percebo que vai havendo, com o tempo, um desequilíbrio. Ele demora bastante. Quando você usa um dia, ele pega a sua frequência e coloca em 1000 Hz, aonde ela quer que esteja. Tem um pessoal que pegou e mediu a frequência deles antes de passar o Lúbica, estava em 300 Hz, 300 e pouco. Quando eles usaram, eles constataram que foi para 1000 Hz, que levou para 1000 Hz. Aí eles tinham uma reunião importante em relação às coisas de justiça, essas coisas todas, foram para a reunião, porque quando a gente inala, quando a gente coloca aqui no punho, como eu fiz agora, né? Esfrego um no outro e inalo, o que ele faz? Ele amplia a nossa mente, ele abre o nosso raciocínio, tira a gente da depressão se a gente está meio jururum, pega, põe e cheira um pouquinho, fica inalando um pouquinho, poucos minutos ele tira você da depressão e amplia a sua mente, amplia o seu pensamento, para que você tenha o pensamento rápido. Se você vai numa reunião de trabalho que você precisa estar focado, que você precisa estar ligado, passa o Lúbica aqui, inala e vai para a reunião. Você vai perceber como o seu raciocínio fica rápido, como as coisas vão andando e você vai ficando mais centrado, mais inteiro. E quando ele alinha todos os chakras, a Kundalini sobe. E a maior força de criação é a energia de Kundalini. Nós estamos aqui agora, que a energia de Kundalini é o libido, é o nosso tesão, que a gente chama assim, né? Que nós estamos aqui agora, por quê? Por causa da energia de Kundalini, que é a maior força de criação do mundo. E aí, quando a Kundalini sobe, ela ativa o nosso poder de atração. Não só da polaridade oposta, mas de tudo que a gente pensa, a gente vai atraindo, vai ficando mais forte, tá? Carlota, mas eu tô com o pensamento muito lá embaixo, eu não vou usar o Lúbica, porque eu tô muito embaixo, eu vou criar porcaria. Não, ele ajuda a tirar você dessa parte baixa, dessa parte difícil, e levar você para cima.
Porque enquanto você não tiver equilibrado, né, que automaticamente, conforme ele for alinhando os seus chakras, tudo, o teu estado vai mudando, vai melhorando, vai se elevando. Então, a Kundalini só consegue subir quando a gente tem esse caminho aberto, esse caminho de equilíbrio. Então, é importante para ajudar a gente, né? Para desbloquear os nossos caminhos, as nossas histórias, né? Então, vamos lá ao nosso estado de graça. Quando a gente consegue entrar no estado de graça, a gente percebe também que a ansiedade passa e a gente passa a fazer as coisas com início, meio e fim, sem ansiedade para querer acabar logo. As coisas vão se construindo e elas começam a fluir dessa maneira, início, meio e fim, início, meio e fim. E aí você vai vendo que você vai construindo as coisas. Certo, gente? Então, vamos ver aqui o que fala no finalzinho do nosso texto. Que de fato é o estado de graça é a compreensão, a neutralidade, a transformação, a mudança, a forma clara como você vive a vida, sem deixar fantasias te puxarem o tapete real e concreto que você tem. É, porque às vezes a gente também cria muita fantasia na nossa mente. Então, nós temos que saber discernir essa questão do pensamento, do que é ilusão, não ficar criando muita coisa, porque o que nos atrapalha são as novelinhas mentais. Elas bloqueiam muito a gente nesse quesito, da gente conseguir alcançar o estado de graça, da gente conseguir alcançar esse equilíbrio de trazer as coisas, de criação, de gerar as coisas para a nossa vida, né? Então, esse é o estado. Algo que tem. Há um produto que eu estou lançando agora, que é o Sintonia, que ele é feito de bioplasma. Ele é feito individualmente, para cada um. Ele não é um produto como eu tenho Lúbica e as coisas todas. Ele é para cada pessoa. Então, ele é produzido para cada um. Ele é captado através de uma bobina nanoquântica, né? Que é feito, eu converso, os ultras me ajudam a escolher uma frequência musical para trabalhar a frequência de cada um. É bem legal esse produto também. Tá? Quem já experimentou está gostando bastante, tá? E, gente, hoje a nossa live está chegando ao fim, é uma live mais curtinha, para a gente poder pensar no que é o estado de graça. Então, temos uma palavra-chave para a nossa live? Obrigada, André. Obrigada, André. Estou vendo aqui o que o pessoal está escrevendo. Obrigada pela participação de todos. E eu vou colocar como palavra-chave que, se vocês todos puderem, quero ver se vocês estão acordados, se vocês estão ligados, é a neutralidade, o estado de graça o L. de Ouro está falando, eu vivo em graça. A neutralidade, a estado de graça é a neutralidade. Vamos colocar assim para simplificar. Quero ver vocês lá de Brejinho, Pernambuco. Oi, Leonardo. Chegou agora, mas aí você volta lá no começo da live, que hoje a nossa live foi um pouquinho mais curta, mas não de bastante importante também. Então vamos lá, estado de graça é a neutralidade. Vamos lá, eu quero ver todo mundo colocando essa palavra-chave, que o YouTube gosta muito de palavra-chave. E quando eles percebem isso, eles divulgam bastante para que as pessoas venham e vejam e aprendam um pouquinho, né?
Então, eu agradeço a presença de todos. Vamos lá, eu não estou vendo escreverem neutralidade, estado de graça e a neutralidade. Vamos lá, minha gente. Quero ver vocês escrevendo aí. Ah lá, isso aí, André, obrigada, vamos lá. Que quanto mais quando a gente tem uma palavra-chave na live, o YouTube esparrama, para a gente esparramar um pouquinho esse conhecimento. E lembrem-se, tá? Quem tiver produto, quem consumir o produto nosso, que fizer um feed, fizer um depoimento, um videozinho, colocar o produto, colocar lá nos comentários abaixo do vídeo, que é para colocar ali embaixo, tá? Que esse que fica, o estado de graça é a neutralidade. Então, lembra da nossa campanha. Então, façam feeds de notícias, marquem o Quilari e o Carlota, que quem fizer isso, para a gente poder estar divulgando os nossos produtos, falando deles, a gente tem alguns depoimentos aí que foram feitos, mas que é legal que todo mundo vá colocando do seu jeito. Ó, chegou o produto, chegou bem embalado, eu gostei, eu estou usando para isso, enfim, marcar lá no Instagram, ou o Carlota Marcílio e o @Quilari, ganha um brinde na próxima compra, tá? Então, vamos para essa campanha de depoimentos, que eu acho que é muito legal. As pessoas precisam saber o que está acontecendo na vida de cada um, né? Isso é muito importante, tá bom, gente? Então, boa noite, ó. A neutralidade é o estado de graça, é nos comentários abaixo da live, que fica, sabe, aqueles ali, que é lá que o YouTube considera, tá bom? Beijo no coração de todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Boa semana. Pratiquem os ensinamentos de hoje. Tchau, gente. Cagi, sérum rejuvenescedor. Você, sempre bem. Lubica, óleo hidratante corporal. A partir de agora, você terá ainda mais energia e disposição com Quilari Lubica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo o melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48.